Vamos reiniciar os trabalhos da nossa sessão da Câmara e, de maneira muito especial, dizer a todos que estão aqui presentes nessa Casa Legislativa que, a partir de agora, está sendo gravado, tá? E amanhã estará à disposição na 790, na Rádio Rio Pardo. Dizer que essa Casa Legislativa sente-se honrado com a presença de um seleto grupo de jovens que realmente querem a mudança presente. E de maneira muito ordeira e respeitosa aqui se dirigem até nós, com o intuito de buscar um espaço para que possamos ouvi-los, né? E com certeza haverão de nos auxiliar e acrescentar muito na nossa caminhada. Portanto, nós abrimos esse espaço para as lideranças que aqui estão, não sei quem será a pessoa jovem que vai usar da palavra, e pode se dirigir, né, até o nosso local, a tribuna, para se manifestar. O Douglas que está acompanhando, fica sentadinho aqui, né, Douglas? Senão... Então senta. Não quero te ver em pé aí, porque depois tem um joguinho de futebol amarrado aí. Então eu gostaria que você se identificasse e tal, qual é a função que tu desempenha nessa caminhada, e fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui. Eu sou uma das representantes do movimento. Meu nome é Jéssica e o meu colega Douglas. Primeiramente, eu queria salientar que estou aqui do movimento dos manifestantes de Rio Pardo. Ao contrário que muita gente possa ter pensado, este é um movimento organizado, democrático, que preza pela ordem e pela paz. Não estamos vinculados a qualquer partido político, e nem preconceito partidário algum, sendo uma questão de menor importância, levando em consideração os inúmeros problemas que a nossa comunidade vem enfrentando, dos quais viemos buscar soluções. Hoje, num primeiro momento, nós vamos cobrar melhorias nas vias urbanas de transporte público. O problema abrange todo o perímetro urbano da BR-471, onde sofremos com inexistência de iluminação e falta de trechos seguros e sinalizados para a travessia da via. Sendo que o caso de maior urgência é, sem dúvida, a mobilidade do trevo principal de acesso à cidade de Rio Pardo. O problema do trevo da cidade. Com a conclusão das obras da RS 153, entre Barros Cassais e Santa Cruz do Sul, a BR-471 tornou-se uma das principais vias de acesso ao Porto de Rio Grande, sendo responsável boa parte do escoamento da safra de grãos do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. A nova rodovia fez aumentar consideravelmente o fluxo de veículos, sobretudo de caminhões, no trecho a partir de Santa Cruz em direção ao sul do estado. Uma das cidades que mais sofre com essa mudança é Rio Pardo, distante de cerca de 35 quilômetros de Santa Cruz e 25 quilômetros de Pantano Grande. A cidade, com cerca de 40 mil habitantes, é cortada ao meio pela BR-471. De um lado está o centro, o bairro que abriga grande parte do movimento comercial. Do outro estão os bairros populosos, que são o Jardim Boa Vista e Ramis Galvão. Um trevo faz o controle de fluxo de veículos que transita pela rodovia e pelas ruas Andrade Neves em direção ao centro, e a Avenida dos Amarais em direção a Ramis. O fluxo bens e serviços pela BR cruza o cotidiano da cidade. Como boa parte dos serviços, a população riopardense, como hospitais, escolas, lojas, etc., ficam no lado do centro, quase toda a metade da população urbana. As pessoas precisam atravessar a rodovia todos os dias. Os pedestres têm os mais variados perfis. São idosos, crianças, portadores de necessidades especiais, estudantes, mães com crianças no colo, entre outros. Entre os perigos estão caminhões carregados, carroças e outros veículos com
de tração animal que também disputam espaço. Além da imprudência de alguns motoristas, torna o risco ainda maior. Motorista que não conhece o fluxo intenso de pedestres no local não costumam diminuir a velocidade, tornando a travessia do tráfego ainda mais difícil. Hoje achamos ineficazes as faixas de segurança existentes. Ainda nos horários de ida e volta para o trabalho, há registro de congestionamento. Veículos que se deslocam entre as duas metades da cidade precisam esperar que aqueles que trafegam pela rodovia, provocando filas e, por vezes, trancando o fluxo. Diante desse cenário, é vital uma solução urgente. A solução ideal, no nosso ponto de vista, é a construção de uma elevada, para que o trânsito possa fluir sem risco de acidentes e que os pedestres possam atravessar com segurança. Mas temos consciência que esse projeto demanda de tempo de execução e custo maior. Exigimos que os processos de construção de uma elevada sejam iniciados. Queremos que isso se torne uma realidade a médio prazo. Em caráter imediato, nós exigimos a instalação de sinaleiras para o controle de fluxo. Entendemos que a instalação das lombadas não garantem a travessia dos pedestres em segurança, porque não evita que os veículos parem, apenas reduzam a velocidade. Essas são algumas observações. Agora, vou falar algumas coisas importantes que, por exemplo, o trevo tem responsabilidade do governo federal, cedido ao governo do Estado, Rio Grande do Sul. Existe um projeto de colocação de semáforo no trevo da cidade. Aí, uma pergunta pertinente, né, que é qual o órgão que está impedindo de desenvolver isso? É o DENIT? Qual o motivo? São essas as questões sobre o trevo que a gente queria passar. Que, em primeiro momento, a gente precisa mesmo dos semáforos. Então, depois eu vou entregar o documento para vocês analisarem e derem alguma posição para a gente. Com relação ao trevo, seria isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o transporte público da cidade, transporte urbano e intermunicipal. Eu vou falar umas questões gerais e depois eu vou pontuar cada uma. Primeiramente, exigimos transparência na base de cálculos no valor das passagens. Exigimos veículos com acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Exigimos veículos em condições que sigam, no mínimo, as normas da ANTT. Observação: a superlotação dos carros, higiene, etc., que no momento diz respeito à segurança e conforto do passageiro, entre outros itens básicos que o consumidor tem direito. Implementação imediata de alguns horários específicos. Sinto com maior ênfase os horários de início do dia e em qualquer dos sentidos, tanto transporte urbano, interior e intermunicipal. Exigimos uma melhor avaliação das rotas do perímetro urbano. Acreditamos que alguns bairros não estão sendo beneficiados com os serviços que existem graças à demanda de moradores nesses mesmos bairros. Exigimos maior cuidado com as paradas de ônibus em geral, levando em conta a sinalização, proteção, condições de tempo, segurança como itens essenciais. Agora eu vou falar primeiro do transporte do município, que é o Expresso São Nicolau. Uma questão que a gente está debatendo muito é sobre o valor da passagem, que é R$ 2,20. Se a gente for comparar com Santa Cruz, diferença de 5 centavos. Comparando o número de população, 3 vezes mais que Rio Pardo. O período que eles percorrem, muito maior que Rio Pardo. Horários que eles disponibilizam, muitos mais que Rio Pardo, e atendem todos os cantos da cidade. E Rio Pardo, por ser uma cidade de menor porte, eu acredito que isso seja muito possível. E é só uma falta de organização da empresa, que atende apenas o bairro da Boa Vista, Ramis Galvão, Centro. Alguns horários eles entram nas vilas,
mas eu acredito que não está sendo legal para o pessoal das vilas, porque não tem horários o suficiente para essas pessoas que trabalham nos outros bairros. São poucos os horários, então nós exigimos a redução da passagem dentro da cidade e um maior número de horários também nos finais de semana, que tem poucos horários, e que eles consigam entrar em outros bairros também. Como, por exemplo, tem uns bairros aqui para baixo que eles não passam, não vão até lá, não atendem toda a demanda da cidade. Então, eu acredito que a rota deles deveria ser bem mais ampla. Com questão agora aos veículos intermunicipais, que são os ônibus de trabalhadores, estudantes, pessoas que moram um pouco cá, um pouco lá, em Santa Cruz. Primeiro, eu queria falar sobre coisas que eu passei dentro dos ônibus. Os ônibus são precários. Os ônibus que Rio Pardo recebe são muito precários. Chove dentro, cai peças, luminárias, já caiu no corredor, tendo pessoas de pé, tendo que... Podia ter caído na cabeça de uma pessoa, sabe? Poderia ter machucado. Os ônibus são muito apertados, porque eles não querem aumentar o número da frota, eles só querem aumentar o número de passageiros dentro de um ônibus. Então, eles acabam colocando mais bancos, deixando um espaço minúsculo para as pessoas sentarem. E, ainda assim, você entra dentro do ônibus e fica numa via de mão dupla, porque você paga R$ 5,85 para ficar de pé. Um horário que específico, que sempre tem pessoas em 2 vias de pé, são no horário das 9 horas, no sábado pela manhã, que eu já trabalhei sábado de manhã em Santa Cruz, eu já presenciei isso várias vezes, e não tinha uma vez que não ia de pé. E isso que não passava por Ramis. Não passava por Ramis, porque não tinha horário disponível nesse sentido. Então, eles devem rever os horários que tem maior fluxo de pessoas, até pela segurança dos passageiros, porque eles parece que não estão levando em conta isso, porque cinto de segurança é essencial. Teve uma época que a fiscalização estava pegando a aviação Santa Cruz, e aí a aviação começou a falar, tá, pessoal, vamos colocar o cinto de segurança. Aí tinha pessoas de pé, eles falavam, o ônibus está lotado, mas vai lá bem para o fundo do ônibus, que lá ninguém vai ver. Isso durou uns 2 meses, depois passou, depois a fiscalização se isentou, e eles continuaram com a mesma coisa, a mesma insatisfação para o pessoal que pega o ônibus. Na parte da manhã, deveria ser oferecidos mais horários, porque os trabalhadores, as pessoas trabalham para sustentar a sua família, pagam R$ 5,85 e o mínimo que se espera é de ir sentado dentro de um ônibus. Não ir de pé e ficar 45 minutos para depois trabalhar numa fábrica, numa fumageira, numa metalúrgica e ficar o dia inteiro de pé e nem no ônibus poder descansar. Então, chega a ser uma falta de consideração com os trabalhadores que aqui residem. Quanto aos estudantes também, os ônibus da faculdade sempre estão lotados, também em alguns horários. E com relação à aviação Santa Cruz, a gente também exige a diminuição, obviamente, do valor da passagem. Eu não vou discutir de quem é a culpa, porque acho que todos têm culpa, inclusive eu e você que está me ouvindo agora. Gostem ou não, pois deixamos a situação chegar a esse ponto. Mas chegou o momento propício de chamarmos a atenção para as nossas reivindicações. Somos responsáveis por esse cheiro de mudança que está no ar e sempre seremos. Não é nenhum político, nenhuma pessoa isolada. A união das pessoas é pelo bem comum e a força motriz de qualquer movimento.
Não espere que uma administração se vá e venha outra com outra solução pronta. Isso não existe, isso é utopia, é contra a inércia. Quem dá as diretrizes, quem indica o que é importante para a nossa comunidade somos nós, que fazemos parte dela. Todos nós, eleitores, políticos, responsáveis em geral. Senão, ao invés do cheiro de mudança, continuaremos sentindo o mofo e a podridão daquilo que se esconde, daquilo que não se deseja mostrar, daquilo que é muito complicado mudar. Cumpram suas promessas, cumpram seus horários e não se escondam uns sobre os outros, empurrando um problema de um lado para o outro. Unam-se para resolver o mesmo. Sejam sinceros com a nossa geração, para que a próxima não tenha necessidade de criar um movimento ainda maior, porque o gigante, na verdade, nunca adormeceu e nem irá adormecer tão cedo. Eu aprecio a sua atenção nesse momento, mas preciso mais transformar em tudo isso em ação em prol da nossa comunidade. Além de tudo isso que eu falei, eu ainda gostaria de propor que tivesse assembleias populares, para que toda a comunidade conseguisse compartilhar de tudo que está acontecendo na comunidade. E hoje nós estamos descobrindo muitas pessoas interessadas nisso, como nós podemos ver aqui, a Câmara de Vereadores está lotada, e essa nova geração vai ficar sempre em cima, e nós não vamos deixar parado. Então, tendo uma assembleia popular mensalmente, que for, ou alguma coisa poderia ser estudada para isso, nós gostaríamos muito que isso fosse estudado, e gostaríamos que todos participassem e ajudassem em prol de uma melhora para a nossa cidade. Nós vamos entregar um documento de ofício para vocês, com tudo isso que foi dito, para poder ser analisado, e nós vamos aguardar uma resposta o mais breve possível. Eu agradeço a atenção de todos. Nós queremos agradecer esta jovem mulher que, coincidentemente, né, daqui a poucos minutos nós estaremos aqui numa audiência pública tratando sobre a questão da mulher, o respeito que nós devemos ter sempre para com ela. E não é porque a Ana Rosa chegou que eu vou fazer um comentário. Vocês estão iniciando essa caminhada muito saudável na relação do trevo, quando nós, lá nos idos de 83, né, vereadora, já prevíamos, é bem verdade, não tão arrojado quanto vocês, que vocês estão a exigir o que se faz necessário hoje, sem sombra de dúvida, numa elevada. Nós queríamos, no primeiro, porque não haviam tantos automóveis, nós estávamos brigando e lutando por uma passarela para o pedestre. E, lamentavelmente, até hoje não conseguimos. Nós também estávamos conversando com o Jonas, e nós dizíamos a ele, né, o que foi votado e aprovado há instantes atrás, e o Jonas já me botou uma ducha de água fria. Mas nós vamos, entende, independente, né, Jonas, nós vamos sinalizar para o governador essa nossa moção, porque entendemos de que o foco da questão da diminuição, da vantagem oferecida à área metropolitana de transporte, também tem que ser vista para o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari, o Vale do Jacuí, o Vale lá da fronteira, porque também são jovens que precisam. Então, por todo o estado. Então, nós vamos, entende? Nós vamos, se vocês me permitam, ler a moção, tá?
a moção de apoio 38/2013, senhor presidente. Os vereadores que essa subscrevem nos termos regimentais vigentes requerem que seja enviada moção de apoio à Casa Civil, Governo do Estado, presidente da Assembleia Legislativa e para os deputados estaduais de nossa região. Deputado Edson Brum, Adolfo Brito, Marcelo Moraes, Heitor Schuch e Marlon Santos, para que seja incluído o Vale do Rio Pardo no programa Passe Livre, em favor dos alunos que estudam na Unisc, Dom Alberto e na ULBA. Justificativa tem-se notícia que o Vale do Rio Pardo está excluído da lei, que será enviada à Assembleia Legislativa. Sala tal. Aí, essa moção foi uma ideia do vereador Alceu, que ele gentilmente concedeu que todos os vereadores que têm assento nessa casa assinassem. Então, vai assinado pelas todas as bancadas, pelo PDT, PTB, PT, PMDB. Tá? Então, esse é um primeiro trabalho que nós estamos fazendo e não vamos parar por aí. Outro aspecto que, como hoje está enfocado muito a questão de transporte e o trevo, me parece que esse movimento que é saudável e ordeiro, que é muito importante, não deverá ficar por aqui. Nós podemos, toda vez que vocês acharem por bem, virem até essa tribuna, estará aberto o espaço para vocês se manifestarem. Porque nós estamos a serviço de vocês. Estamos a serviço aqui de vocês. E eu quero repetir o que um dia eu ouvi de um político. No momento, eu que tenho 5 filhos, no momento em que eu brigo, luto para que meu filho tenha um bom transporte escolar, eu estou brigando por vocês também. No momento que eu estou brigando para que meu filho tenha uma boa saúde, eu estou também brigando e lutando por vocês. Então, nós estamos juntos. Nós estamos juntos, que num dia nós somos estudantes, um dia nós iniciamos a realização desse transporte, que antigamente nós íamos a Santa Cruz de Kombi, gente, e no dedão, e a estrada de chão. Nós abrimos esse espaço com ônibus, mas lamentavelmente houve exageros e abusos na relação para com a qualidade. Essa é a questão. Nós gostaríamos ainda, daria 3 minutos para alguém, se quiser se manifestar. Desculpe, porque nós estamos com os visitantes aqui, nós vamos tratar sobre a questão da violência contra a mulher, e nós não podemos faltar com elas que estão aqui. Se alguém quiser usar por 3 minutos, quiser se manifestar, está à disposição. Microfone aberto. Quem por perto? Como é o nome? Jéssica. Pois não, Jéssica. Só queria fazer uma ressalva que o movimento realmente não vai parar, como foi percebido aqui hoje, e que nós já estamos discutindo também questões sobre saúde, educação, creches e outras coisas que devem melhorar na cidade. Mas a gente está indo resolver fazer isso agora, porque é algo que está, no momento, incomodando mais a sociedade. Então, a gente vai aparecer de novo com outros pontos para serem resolvidos. Bom, é o seguinte, lamentavelmente, eu fiquei numa situação, numa encruzilhada, tá? Porque eu não contava com a coincidência. Pois não é, Jonas? Tá? Eu vou me justificando. Com certeza, se vocês quiserem vir na próxima segunda-feira, nós podemos abrir o espaço tranquilamente, o tempo que vocês desejarem. Tá? Só então assim, ó, amanhã vai ser protocolado um ofício aqui detalhando mais ponto a ponto do que a gente vem tratando e quais são as reivindicações. Mas parabenizar todo mundo que tem vindo para os atos, pedir desculpa à população que se sentiu lesada, né, mas como eu respondi a um trabalhador da Polícia Rodoviária Federal, né, dano a terceiro é morrer mais um no trevo. Dano a terceiros é ter mais acidente no trevo. Isso é dano a terceiros. O que a gente está fazendo ali não é dano para ninguém. A gente está só lutando pelo direito da nossa população, né, de ter melhores condições na sua mobilidade. E daí, assim, ó, eu quero aproveitar esse espaço, e vai estar no ofício amanhã, para conclamar a Câmara de Vereadores. Né, eu tive a oportunidade já de conversar com o prefeito, com o presidente da Câmara nessa semana, para
chamar a União Viação Santa Cruz. Todos somos responsáveis, como a Jéssica colocou, sim, todos somos responsáveis. Mas quem monopoliza o transporte público de Rio Pardo para Santa Cruz é a empresa União Viação Santa Cruz, e o pedágio já não está mais cobrando, tem que baixar o valor da passagem. Essa eu acho que é a demanda urgente, primordial, que se já não estão mais pagando pedágio, por que já não baixou? Abre a base de cálculo, mostra para a população por que estão cobrando tanto essa passagem, né, e vem para a mesa. Então, estamos conclamando o poder público a, junto conosco, a força social que a gente vem mobilizando, sentar numa mesa com a União Viação Santa Cruz, e quem sabe, segunda-feira que vem, a gente já está pagando menos para chegar na faculdade, está pagando menos para chegar no seu local de trabalho. Bem, nós, a questão de justiça, por uma questão de justiça, nós queremos também colocar a vocês que a vereadora Márcia fez uma solicitação para o diretor-presidente da rodovia, da transporte da Aviação Santa Cruz, que comparecesse aqui. Lamentavelmente, o presidente não achou tempo ainda, mas com certeza haverá de encontrar tempo, porque nós temos que mudar o curso do rio, tá, gente? Então, essa é a questão. Nós, então, lamentavelmente, pela questão do horário, os visitantes já estão aí, palestrantes já estão aí. Nós, então, encerramos esse momento, né, sem antes dizer que continuamos abertos ao diálogo, a postos, né, junto com vocês, né, e vocês analisem. E eu tenho uma história para dizer para vocês. Eu sei o que é ser responsável por um acidente de trânsito. Eu fui responsável pela perda de uma criança de 10 anos que eu atropelei no trevo. Então, essa história, esse filme eu conheço muito bem. Tá? Eu estava, lamentavelmente, com a razão, mas aconteceu. Uma criança de 10 anos. Isso marca na vida da gente. Eu tenho que colocar isso para vocês, para mostrar que nós temos sensibilidade, sim. Muito obrigado a todos e agradeço a compreensão.